Olá, começa a partir de agora mais uma edição do Pode Sim, o podcast da categoria metalúrgica, episódio número 5. Tá na hora do meu salário aumentar, meu trabalho tem valor, aumento real já. É a campanha salarial 2023 do Sindicato dos Metalúrgicos de Caxias do Sul que está nas ruas. Para falar sobre o tema, os convidados de hoje são o presidente do sindicato, Assis Melo, Davi Fialkov, economista, e o advogado Cláudio Libardi. Boas-vindas já aos convidados. Pessoal da casa aqui, já acostumado, já no nosso Pode Sim. Mas vamos lá. Presidente Assis, campanha salarial 2023 na rua. Tivemos a assembleia no sábado, a entrega da pauta para o Cimex. Vamos falar um pouquinho aí desse início dessa campanha salarial 2023. Bem-vindo. Primeiro, mais uma vez, estamos aqui conversando aí com aqueles que nos ouvem, e também pode nos assistir. Nós tivemos, na verdade, no sábado, a Assembleia que aprovou a nossa pauta, o debate, além das questões, o que mais o pessoal tem perguntado, e nós tratamos dessas questões do aumento real, mas o mais importante é que nós possa estar mobilizado, A categoria precisa se mobilizar, a reivindicação não só do índice, que é de 10%, mas também a luta pelas cláusulas sociais, como a questão do transporte, do auxílio creche, são questões também importantes, como a questão do piso, a redução da jornada de trabalho. Tudo isso vem englobar a nossa pauta, E quando nós colocamos no slogan da campanha, a marca da campanha esse ano, o salário precisa aumentar, exatamente por isso, porque o salário está defasado, Nós precisamos compreender que precisa, de fato, haver um acréscimo no poder de compra do salário. Como fazer isso? Aumentando o salário. Não há outra forma de fazer isso, aumentando o salário e também tentando reduzir o custo que o trabalhador tem para ir trabalhar. Exatamente a questão do transporte hoje, nós vamos chegar temos hoje um valor de 3,5% ao mês, do desconto no salário dos trabalhadores. Então, se nós reduzir este valor, esse valor vai agregar para os trabalhadores. Então, o trabalhador deixará de ter esse custo e passará a ter isso como ganho. Então, essa questão do transporte é uma questão fundamental hoje para a categoria, e nós precisamos, antes de mais nada, da mobilização, e ao mesmo tempo que os trabalhadores se mobilizam, é preciso que o empresariado de Caxias também tenha sensibilidade com a reivindicação dos trabalhadores e possa atendê-lo. Esta questão é uma questão importante para nós. A nossa pauta é uma pauta apenas não é de ficar só na reivindicação. É preciso que haja concretude, que elas sejam atendidas por parte das empresas, para que a gente possa realmente diminuir, e dar uma folga para os trabalhadores. Nós precisamos de um fôlego, do ponto de vista do salário, porque nós, os trabalhadores e as trabalhadoras, como se diz na gíria, estão apertados, Por quê? Porque o salário não alcança a necessidade que os trabalhadores e as trabalhadoras têm para o seu sustento, E aquilo que nós já falamos em outros episódios aqui, que é não só da alimentação, e não é só da questão física, é também a questão espiritual também, E às vezes a gente fala aqui, mas é uma verdade, Nós hoje, como é que se diz assim, tem uma grande parte do nosso trabalhadores que são religiosos e contribui para as suas congregações, Então, essa questão também, ela há uma necessidade da satisfação até espiritual para os trabalhadores. Então, a luta pelo aumento de salário, ela vai levar em conta a sociedade como um todo, E quando nós nos dirigimos à categoria metalúrgica, é claro que nós nos dirigimos à sociedade caxiense. O salário dos trabalhadores, o aumento que vem para os metalúrgicos é gasto na cidade. Vai fazer bem para Caxias, aumentar um aumento de 10%. Então, esta questão é uma questão importante para nós, e que nós esperamos contar não só com o apoio dos trabalhadores e das trabalhadoras metalúrgicas, mas de todos os trabalhadores, de toda a sociedade caxiense, que nos ajude na luta aí em defesa de uma cidade melhor, porque nós tendo salário, nós tendo condições, a Caxias cresce junto com nós. E nós queremos ajudar a cidade a continuar crescendo.
Certo. Professor Davi Fialkov, tá na hora do salário aumentar, tá na hora de ter aumento real 10%. Gostaria que o senhor explicasse para nós essa questão das empresas, não só de Caxias do Sul, aqui da região, mas também como um todo. Como é que números o professor tem para a gente? Justifica esses 10%? Como é que dá para a gente avaliar? Bem-vindo. Quando o Assis fala que a reivindicação, aumento de salário, aumento real de salário, ele tá com isso mostrando o seguinte: não é uma coisa pouca, é uma necessidade real. A família metalúrgica sofreu muito, sofre muito. E isso se reflete, inclusive, nas doenças locais, normais e as profissionais. E a dificuldade de manter o seu nível de vida, dificuldade real, né? Todo mundo sabe quanto a inflação comeu, jantou a renda do brasileiro. E Caxias tem tido, tradicionalmente, e nos últimos anos especialmente, um nível de inflação superior ao nacional. Ou seja, aqui o sofrimento é maior. Se nós somarmos a isso eu acho que vocês falou também, se eu estiver repetindo, por favor, mas é porque não dá para deixar de registrar. O imposto de renda ficou durante 10 anos congelado. Congelado, digo, reajuste das faixas. Então, cada vez incide sobre faixas de mais baixo salário. Pouco mais de um salário e meio já está pagando imposto de renda. É uma estupidez isso, negócio. É uma maldade com as famílias brasileiras, com os trabalhadores brasileiros e os de Caxias em particular. Então, isso também ou seja, o cara já tem a perda da renda pela inflação, a perda da renda pelo imposto de renda. E não bastasse isso, o que a gente sabe é a rotatividade. A rotatividade que todo mundo conhece, esse fenômeno não é novo, se reitera no Brasil, por isso que o piso é muito importante. O Assis sempre tem falado isso em todas as campanhas salariais, porque o cara, quando ele é demitido por um salário, ele acaba sendo contratado por um salário menor. Aí nós vamos olhar para o outro lado, o lado das empresas. Tá? As empresas tiveram o ano de 2022 um ano excelente. Eu não vou dar nomes, tá? Mas eu vou dar cifras. Né? Numa grande empresa aqui, na área, né, cresceu 54,8% a receita líquida no ano passado. Nem na China tem um dado desse. Nem na China. Uma outra, publicado seus balanços, se vocês pudessem olhar, tem ali uma seta ascendente, né, mostrando que nos últimos 5 anos essa empresa cresceu 30,2% ao ano, em média. Ou seja, é um crescimento espantoso. O que eu quero dizer com isso? Que há gordura, que há possibilidade. Não estamos falando com empresas em dificuldade financeira, etc. e tal, não é isso. Tá? Claro, a gente pode até abordar do setor das lojas, do contexto. Eu queria até falar mais depois do contexto brasileiro, mas depois eu chego lá. Vamos pegar máquinas agrícolas. Tá? Máquinas agrícolas é um mercado que cresceu num ano 17%, no outro ano 48%, e esse último ano chegou o recorde de faturar 91 bilhões de reais. E o pessoal pode perguntar máquinas agrícolas, mas Caxias do Sul produz de tudo, né? Está ligado também a esse setor. Setor de ônibus, de caminhão, todos esses setores cresceram. E, claro, aqui são muitas empresas que fabricam coisas ligadas a isso, de vários tipos de peças e componentes. Então, estou mostrando o seguinte: há uma possibilidade, né, real das empresas poderem honrar com o que os trabalhadores estão reivindicando. E os trabalhadores não estão reivindicando isso por qualquer outra coisa que não seja uma necessidade real, premente, humanitária quase, eu diria, pela situação de aperto que tem vivido. Era isso por enquanto. Por enquanto, professor Davi. Cláudio Libardi, advogado do Sindicato dos Metalúrgicos, também bem-vindo novamente ao programa, ao nosso podcast.
Além da pauta econômica, como o professor Davi estava explicando, tem os 10%, mas tem toda a questão das cláusulas sociais, que além de proporcionar qualidade de vida para os trabalhadores, acabam também impactando no bolso. Explica um pouquinho para nós também essa parte aí da campanha salarial do dissídio. Perfeito, Márcio. Meus cumprimentos a ti, a Cis, Davi. É um prazer estar com vocês aqui hoje, debatendo. Acho que é o tema mais importante. Obviamente, nós debatemos coisas que a longo prazo são mais importantes do que o dissídio, né? Mas a curto prazo, que efetivamente move nessa categoria e faz com que nós tenhamos esse poder de mobilização e de convencimento é a Convenção Coletiva de Trabalho. Primeiro que a gente vem de 2 anos muito vitoriosos com reconhecimento esplêndido da categoria, né? O sindicato, embora a Covid conseguiu fechar, e eu até conversei com a CIS hoje 3 dissídios, porque eu acho do dissídio 2020, para evitar desligamento no meio da crise humanitária, o reconhecimento da Covid como pandemia em março de 2020, e a gente conseguir fechar o dissídio em junho de 2020 sem ter perdas inflacionárias é algo positivo. Então eu considero o dissídio de 2020 um dissídio até mais vitorioso do que o dissídio de 2021. Sem dúvida, altamente vitorioso. Muitas categorias não conseguiram isso. Eu comentei isso com a CIS, porque às vezes a gente não comenta o dissídio de 2020. De 2020 para mim foi uma vitória também. Mas, bom, tratando do tema que tu propôs, Márcio, acho que o Davi colocou bem a questão econômica aqui. Quem aprecia os balanços das empresas pode verificar, né, Davi? Eu, na última semana, tive com o nosso vice-presidente Paulinho em uma empresa fazendo discussão acerca do PPR. E uma das coisas que mais me incomoda, Davi, é que o valor base de cálculo para distribuição de dividendo é 1. E o valor para distribuição de PPR é outro. Não pode ser que para dividendo ela lucre 200 milhões, para PPR ela lucre 40, se é a mesma empresa, né? Eu até perguntei, mas vem cá. Como é que se chega nesse cálculo? São empresas diferentes. Que para eles vocês lucraram 200 milhões, para a gente vocês lucraram 40. Acho que as cláusulas sociais são a grande marca, porque elas são uma construção histórica que muito pouco depende da inflação, depende da nossa capacidade de mobilização. O índice está atrelado à inflação, ao ganho real, mas as cláusulas sociais não. Elas refletem a história do sindicato. Essa cláusula foi uma vitória de tal ano. O transporte que o Assis comentou, ele tem data, ele é uma vitória de 2013. Pode ir lá olhar o dissídio de 2012 e não tem a redução do transporte. Então, ele é movido efetivamente pelo interesse da categoria. As cláusulas sociais ela têm essa importância. Mais do que isso, elas refletem o nosso entendimento como sociedade. Aqui em Caxias, nós conseguimos construir um dissídio para evitar que as pessoas trabalhassem 6 vezes por semana. Trabalham 5. Por quê? Porque a previsão, convenção coletiva de trabalho. Então, às vezes, o cara fica em casa no sábado de manhã e não sabe por quê, né, Márcio? Uma vitória da convenção coletiva. A gente tem uma redução da jornada semanal para 5 dias, algo importante para nós. Mas eu acho que esse ano é um ano de aprofundar essas vitórias nas cláusulas sociais. A gente tem bem delimitado na nossa convenção, na nossa proposta de pauta apresentada no sábado, que nós precisamos avançar. E nós já conseguimos avançar através de acordos coletivos de trabalho. O sindicato não para durante o ano quando não negocia dissídio. Nós negociamos acordos, conseguimos reduzir parcelas referentes ao transporte, conseguimos garantir o auxílio creche para trabalhadores, além de para trabalhadoras, porque a gente entende que esse é um benefício da criança, mas mais do que isso, eu acho que é importante a categoria que nos escuta entender que a cláusula social ela é fruto de uma vitória histórica. O quinquênio é fruto de uma vitória histórica, a cláusula, as outras cláusulas que nós debatemos são frutos de vitórias históricas. E mais do que isso, a manutenção do emprego, garantias civilizatórias e o respeito à dignidade humana tem muito mais a ver com cláusulas sociais do que com cláusulas econômicas. Porque a cláusula econômica é o seguinte, eu posso fechar contigo um aumento de 20%, eu te desligo. E o Davi sabe, bem tratou aqui. Mas se ele for trabalhar em outra empresa, o salário pode não permanecer o mesmo, mas a cláusula social é a mesma. Então essa é a importância da cláusula social, ela regra o contrato de trabalho, o que não é econômico no contrato de trabalho. Muito bem. Presidente Assis falou no comecinho ali sobre a mobilização. Queria perguntar sobre como é que funciona agora essa questão do diálogo com a categoria. As assembleias em porta de fábrica, as negociações com o CIMEX, para a gente ir ao longo da campanha explicando a pauta econômica, as cláusulas sociais, como é que funciona essa parte aí. Agora é como diz o programa, pode sim, né? Pode sim, é a mobilização, é a discussão, é o debate, né? É isso, né? Está na hora do salário aumentar. Essa é um
um slogan e uma necessidade, né? Ele não está ali por, como é que se diz, como palavra de ordem. Ele está ali como uma necessidade. Hoje tu encontra todos os trabalhadores, né? Nós estamos aí nas pós de fábrica, entregando material, conversando para a Assembleia anterior, né? E esta é a real, né? A real é isso. O salário precisa aumentar o salário. Concretamente é isso. E aumentar o salário por quê? Porque ele está defasado. A insistência, porque nós vamos insistir com isso, nós vamos não só insistir, né? Não basta pedir, nós vamos demonstrar e argumentar que o salário dos trabalhadores, ao longo desses 10 anos, perdeu e muito, né? Então, nós vamos demonstrar isso. Outra questão que eu acho que é importante e é fundamental para que os trabalhadores entendam, às vezes o trabalhador no dia a dia não se dá conta, mas o judiciário do Rio Grande do Sul ganhou 18%. Né? Então nós precisamos compreender assim, ó, por que o judiciário... Não, o judiciário, como é que se diz assim? E o judiciário não é salário de 2.500, né? É um salário bem acima disso. Mas daí, aí a gente diz, mas eles podem, nós não. Nós não queremos que eles não ganhem aumento. Nós queremos ganhar o nosso aumento. Né? E nós estamos nos comparando, como é que se diz assim, com quem ganhou 18. Então, os 10% que às vezes diz, mas é muito, é pouco. Não. Isso está dentro da realidade, e mais dentro da realidade, mas ele está dentro da necessidade que os trabalhadores e as trabalhadoras têm hoje de aumentar seus salários. Não há mais aumento espontâneo no dia a dia, né? Durante o ano. Os trabalhadores criam a sua expectativa hoje, basicamente em cima do quê? Em cima do dissídio e em cima do PPR. O trabalhador, ele fica ali, o que é que deu do dissídio? Passou o dissídio, ele diz, bom, vou ver se eu ganhar alguma coisa a mais lá no PPR, porque o dissídio, como é que se diz, queira ou não, já ficou pela estrada. E a questão toda, se a gente não olha essas questões todas, por exemplo, a questão do auxílio creche, né? Por que só a mãe tem o direito, ou o pai que tem a guarda, se o direito é da criança? E essa situação, quanto custa um pai ou uma mãe levar o filho para a creche? Porque hoje é isso, nós temos, como é que se diz assim, pais solteiros, mães solteiras, né? E a mãe que está no trabalho, onde ela deixa o filho dela? Deixa com a avó, deixa com a tia, leva aonde? Não, tem que ter como é que se diz assim, uma creche, e olha bem, não é o 100%, é um auxílio. Bom, mas esse auxílio já ajuda, já diminui, como é que se diz assim, o custo pelo sustento do filho. Então, quando nós vamos colocar isso, porque aí, mas é tudo que as empresas... Não, nós estamos cobrando a obrigação social das empresas. Elas não podem, as empresas, única e exclusivamente, visar apenas o lucro dos trabalhadores. Elas têm que ter esta responsabilidade social também, né? Que é de ter o auxílio creche, de que é ajudar as famílias, como é que se diz assim, a constituir a sua própria força de trabalho nova que vai ter no futuro. Então, são questões que a gente... Ao abrir a pauta, a gente vai ver que essa questão é uma questão fundamental, como já levantei aqui a questão do transporte, como tem a questão do salário igual para trabalho igual, que hoje está na lei, mas ele, né, acho que a Eremi, que é diretora aqui do sindicato, falou aqui em outro episódio, ela dizia isso, está na lei, precisa estar na vida. Né? E essas questões que eu acho que o Cláudio levantou aqui, como é quinquênio, como é jornada de trabalho, mas são questões todas que estão dentro da convenção, porque a CLT, em muitas coisas, infelizmente, depois de 17, passou por cima. Negou os direitos já anteriormente conquistados. Então, a luta pela convenção, pelo dissídio coletivo, ela é uma luta de toda a categoria. A categoria tem que estar mobilizada, tem que estar atento, tem que estar participando, e é isso. Quando o sindicato chega numa porta da fábrica, às vezes, tem trabalhador, mas eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, te acalma, né? Fica ali, escuta o que o sindicato tem a dizer, depois vai entrar para o seu trabalho sem maiores dificuldades, mas essas são as questões, porque isso... O debate nós temos que fazer. Hoje nós temos a possibilidade de levar a informação mais precisa através, né, aqui das redes sociais, através do Pode Sim aqui, dos episódios aqui, toda semana, né, toda segunda-feira, em 2 horários, pela parte da manhã e mais no final da tarde, ao meio-dia. Então, essas são as questões. Porque o trabalhador precisa, como é que se diz assim, ter a sanha da informação. Né, de buscar o que é, porque nós
ao chegar aqui, a ter a pauta que as pessoas, mas quanto é que vão pedir? Não, vem para a Assembleia, vem discutir junto, vem decidir junto com a direção, porque não existe o sindicato fora da categoria. O sindicato, a direção do sindicato, ele representa o sentimento da categoria. Entendeu? Como é que eu vou chegar aqui, por exemplo, não, eu vou pedir tanto, mas se eu não levei em conta o sentimento da categoria. Então, o apresentar os 10%, porque isso foi colhido junto aos trabalhadores, junto à categoria, para nós poder chegar na Assembleia e dizer, vamos por aqui. Agora, a reivindicação, é isso que eu ia dizer, a pauta de reivindicação, ela não está ali colocada como coisa já concreta. Então, é preciso, tem um caminho ainda, agora vai ter as negociações, o debate todo sobre a pauta, mas essas são questões fundamentais para nós, né? Então, o que é importante aqui que a trabalhadora metalúrgica, eu estou fazendo um esforço aqui, Márcio, e o Davi e o Cláudio aqui, é que é o seguinte, nós precisamos do apoio não só dos trabalhadores metalúrgicos, nós precisamos o apoio da sociedade caxiense e da sensibilidade do patronal aqui de Caxias, e eu espero que eles tenham, que eles sejam sensíveis às reivindicações dos trabalhadores, porque esta é uma pauta justa e necessária. Nós não estamos colocando nada aqui que as empresas não possam arcar com isso. Então, nós precisamos colocar essas questões o mais claro possível na categoria para que os trabalhadores, as trabalhadoras entendam, mas que Caxias possa nos ouvir. Não? Eu acho que esta é a campanha que nós vamos precisar da mobilização, do debate e da responsabilidade também. Então, eu acho que essas são questões fundamentais, porque nós estamos aqui... Márcio e os demais companheiros que estão aqui na mesa e aqueles que estão nos ouvindo, nós estamos num momento importante. Nós passamos, sim, por dificuldades. E os trabalhadores colocaram a sua vida em risco na pandemia, mas ajudaram as empresas a crescer. As empresas não recuaram. Né? É preciso que nós entendamos que houve sacrifício, há crise no mundo todo, tudo isso, mas aqui tem a característica própria da região, porque aqui é uma mão de obra extensiva, como é que se diz, não tem tanta tecnologia, e aqui são feitas coisas que nem robô faz. É mão de obra pura, é dedicação. Né? Poucos dias aqui, teve aqui o ministro do Trabalho, e foi visitar uma grande empresa. E lá na empresa, o senhor da empresa dizia, a equipe aqui é uma equipe motivada, né? Então, essa motivação, ela tem que vir também pelo salário do trabalhador. Não é só no vamos pegar. Né? Então, nós precisamos pegar essa energia, né? Essa dedicação, essa obediência e dizer o meu trabalho tem valor. Professor Davi, falando do cenário econômico brasileiro, recentemente até o presidente Assis Mello esteve junto ao ministro da Economia, presidente Lula, vice-presidente Geraldo Alckmin, no anúncio das medidas em relação à volta do carro popular, redução de impostos e tal, que já está tendo até algumas melhorias, já um reflexo rápido. O que isso pode impactar, até nesse discurso que o presidente falou, disso, de que a sociedade venha junto para a campanha salarial? Temos aí um exemplo, né? Uma medida que, de certa forma, beneficia a sociedade como um todo, mas tem a ver também diretamente com o trabalho do metalúrgico e da metalúrgica. Sem dúvida, isso é uma medida correta. Eu até ia dizer assim, essa campanha salarial ela se dá num país sob condições difíceis, vamos dizer a realidade. Né? A taxa de juros nesse patamar de 13,75 é um limitante muito grande, é uma muralha contra o crescimento. Felizmente, o governo tem se batido pela redução do juro. Né? Isso é a esperança de todos, eu diria, todos os setores da produção, da indústria, do comércio, do serviço, que quanto mais reduzir o juro, mais as pessoas vão comprar, mais as empresas vão produzir. Né? Como eu estava ouvindo outro dia, um empresário falando, não, sabe qual é o melhor investimento hoje? Não é automóvel, não é não sei o quê, é aplicar no título do governo. Aplicar na Selic 3,75. Ou seja, esse cara deixa de produzir, deixa de gerar emprego, deixa de gerar demanda para as outras empresas, dos seus fornecedores, para aplicar dinheiro no juro. Então o governo já está agindo nesse sentido e já está tomando medidas práticas. Né? Então esse lançamento
da questão do... E não foi só, eu quero... Ele falou ele chama de neodesenvolvimento. Achei muito interessante a formulação. Isso é um documento assinado pelo presidente Lula e o vice e atual ministro do Comércio, né, que é o Alckmin, pela neoindustrialização brasileira, ou seja, uma nova industrialização brasileira. Não é apenas a repetição do que foi, claro, tem que fortalecer as cadeias atuais de produção e, ao mesmo tempo, modernizá-las. Mas veja, alguns às vezes não compreendem, né? No momento que o governo ele vai facilitar a aquisição do veículo popular, né, que aliás praticamente não existe atualmente, né? Eu já tinha notado isso, para ver este carro, todo mundo já notou, quem pesquisa vê, né, no dia a dia. Não digo pesquisador, quem vai atrás, né? O cidadão comum já viu que não tem mais carro popular. Mas quando o governo vai fazer isso? Mas ele vai deixar, já tem gente reclamando. O governo vai deixar de arrecadar porque ele vai abrir mão de receita. Mas para aí um pouquinho, pessoal. Olha bem o que isso vai gerar. Quantos empregos, quanta movimentação de máquinas, quanta movimentação de insumos, quanto transporte disso tudo, isso vai impactar na economia, nos mercadinhos, não sei mais o que, nas escolas, nas academias, etc, etc. Ou seja, isso vai voltar por outros impostos em outras áreas. Porque tem gente, às vezes, preocupado só com um lado, né? E não vê o efeito de crescimento econômico. Porque o país não adianta. Quando o cara vai só subir o juro para reduzir o crescimento, tu está decretando que o país não vai crescer. E é pior. É pior porque não vai nem resolver o problema do orçamento. Sabe por quê? Porque com o juro alto, a economia não cresce, a receita não cresce, o déficit aumenta. E, aliás, o que mais faz, outra coisa que já faz aumentar o déficit é o que o governo paga de juros para o setor financeiro. Tá? Quase R$1 trilhão, 820 bilhões no ano passado, pagou uma estupidez de juros. Né? Aí não pode gastar mais 30 bi com a Bolsa Família, que volta para a economia, alguns milhões com esse carro popular. Né? Então o governo já está fazendo imposto de renda. O governo agora reajustou as faixas. Então ele liberou 13 milhões de trabalhadores do imposto, isentou. É pouca coisa, não é um valor tão grande, mas faz diferença no dia a dia do cidadão. Faz diferença, é o aumento real do salário. O salário, a renda, chamada renda pessoal disponível, que é a tua renda descontada dos impostos, né? É essa que tu usa, tu não consegue trabalhar com outra. Quem ganha na fonte, né, salário, não tem escapatória. Né? Diferente de quem ganha dividendo que não paga nada. Zero de imposto. Então o governo faz diferença, tu tem um governo que comece a pensar na produção, no crescimento econômico. Desculpe se eu estou me estendendo, mas eu queria só levantar uma outra coisa. Não, tranquilo, professor. Depois o Cláudio quer falar sobre esse assunto também. Apesar a economia brasileira insiste em ter certo crescimento. Tá? Mas depois a gente conversa melhor. Tu sabe, Davi, que eu tenho uma fama de ser muito chato, né? Na mesa de negociação, tá aqui o Assis, minha testemunha, que eles achavam o Assis chato, agora eles acham eu mais chato que o Assis, negociando dissídio, né, Assis? Mas, obviamente, é pelos interesses que nós representamos lá, não é uma questão de chatice. E quando me aproximei dos movimentos sociais, quem me ensinou que era mais-valia foi o Davi, né? Eu devia ter uns 16 anos num curso. Me ensinou com uma Kombi. Mas é verdade, me ensinou com uma Kombi lá, Davi. Tu lembra desse slide da Kombi? Faz tempo isso. E é que eu sou novo, né, Márcio? Ele explicou bem, foi fácil. Não, tô aqui até hoje. Mas mais do que isso, Davi, sabe uma das coisas que mais me ofende nos balanços aqui? Que às vezes tu vai olhar o expendido com salário é menor do que o expendido, ainda mais em períodos de juro tão alto, do valor expendido com juros sobre capital. Eu acho que é importante tu explicar isso, Davi, para quem nos escuta, e eu tenho certeza que uma parcela significativa da nossa diretoria nos escuta, que o que é juros sobre capital, porque eles pagam hoje 13,5% do valor da empresa para eles mesmos, em razão de eles serem donos da empresa. Acho que é importante explicar isso aí, Davi, para o pessoal entender o que é juros sobre capital depois, para antes de passar para o Márcio. É que além disso, né, nós podemos ver o seguinte, aquilo que eu falei do crescimento do ano passado, esse ano, né, é interessante, algumas publicações, eu não quero dar muito nome aqui, mas vamos lá,
Andaram falando que teve uma queda na produção no início do ano, do setor de caminhões, setor de ônibus, não sei o quê. Mas eu começo a olhar para o balanço das empresas e tem crescimento no primeiro trimestre. Crescimento de 40%, não só da empresa, do segmento de ônibus. Digo, tem alguma coisa errada. Claro, é o setor tentando arrancar mais o governo nessa proposta, tá entendendo aí? Eu não sei, eu não posso afirmar isso, tá? Mas é muito estranho. Um balanço é uma coisa publicada e auditada, tá? Outra coisa é uma publicação de um órgão que eu posso muito bem jogar para o mês que vem alguma parte da produção, entendeu? Que eu não registro nesse mês, passo para o outro, então, houve uma queda. Então, a gente tem que ficar... eu, como sou analista de economia, eu olho com muito rigor as coisas. Eu não posso falar uma coisa e depois ser desmentido. Pode acontecer, posso me enganar. Né? É um ser humano e eu me arrisco, viu? Eu normalmente, tem muito economista que não gosta de fazer previsão, eu faço. E até hoje, até as ruins, infelizmente, às vezes eu torço para não acertar. Tá? Mas então, assim, agora, a realidade, eu não quero assim também jogar uma ducha de água fria, a realidade da referência que eles usam nos dissídios, nas campanhas salariais, é o INPC. Tá? Me desculpe aqui, mas eu preciso... O INPC foi 13,83. Essa é a referência. Ainda vai sair o INPC para esse mês de junho, que na verdade é o de maio, deve sair lá pelo dia 10 do mês, daqui uns 10 dias mais ou menos. Pode ser abaixo ou assim, um pouco acima disso. Então essa é a referência para os acordos. Claro, não quer dizer que é o acordo. Então, mas é bom a pessoa estar com os pés no chão. Claro, acho que a proposta que o sindicato trabalha é justa. Ela se aproxima mais, por exemplo, da questão aqui da inflação de Caxias. A inflação de Caxias já foi muito superior a isso. Só numa delas, assim, perto de 6%, 5,97%. Se eu não estou falando de cabeça, mas por aí, tá? Então, é muito maior do que o INPC. Ou seja, o sindicato está levando em conta as necessidades reais do trabalhador daqui da região. Então, não é o INPC nacional, que lá não sei aonde teve uma inflação menor. Não, aqui a inflação foi grande. O preço do caviar, né, Davi? O preço do caviar, o preço do iate, né, não vai fazer diferença para o cara. Né? Não vai fazer. Agora, o preço do feijão, essas outras coisas aqui, aí faz diferença. Então, eu penso assim que essa expectativa que nós estamos gerando, né, que o sindicato gera, ele ajuda. Só para não... Eu me esqueci de falar, me perdi falando sobre a pergunta do Cláudio, né, do doutor Cláudio, o advogado, é que uma coisa importante que a gente nota o peso da folha de salário sobre o faturamento líquido das empresas, o peso da folha com os chamados gastos sociais, como é que chama? Encargos sociais, né, não chega a 12%. E os custos principais estão no outro lado. É o juro que as empresas pagam, é o aço que elas pagam, é o transporte desse aço até aqui. Então tem outros fatores de custos que poderiam ser ou deveriam ser equacionados e que não rendem tanto quanto, por exemplo, o trabalho de quem faz exatamente a transformação de tudo. Né? O que é produção? É transformar insumos em produto. Isso é quem é que faz isso? É o trabalhador, e ele que é a grande força que dá essa pujança para o segmento. Certo, para a gente já ir encaminhando para o final, mas nem sendo tão rígido assim, o tempo passa rápido, né? Hoje nós vamos ficar 2 horas. 2 horas de programa. A gente caminhando para o final, quero a expectativa de vocês com os argumentos que foram apresentados aqui, cláusulas econômicas, sociais, expectativa. Começar aqui pelo Dr. Cláudio. Sei que não depende da gente, não depende do sindicato, mas em comparação aos outros anos, uma negociação
tende a ser mais rápida, não? Como é que estão sentindo o clima da mobilização? Eu não sou doutor, me chama de Cláudio, né, tia? eu quis aproveitar que o Davi chamou de doutor. Hoje eu tenho um sentimento muito positivo. Primeiro porque a categoria pede sobre o dissídio. Essa é a primeira situação. Então, se tem um interesse em debater o dissídio, teve um grande comparecimento na nossa Assembleia no sábado, e mais do que isso, o pessoal tem disposição em se mobilizar, é metade do caminho andado. E a grande questão, Márcio, é que quem fala a verdade não merece castigo. 10% não é nada para quem paga, e é muito para quem recebe. Isso que é mais importante a gente saber. 10% muda a vida do povo assalariado, aqui todos nós somos assalariados na mesa, a gente sabe disso, tchê. 10% a mais de incremento na renda de uma pessoa é muito importante para ela e altera as concepções, as possibilidades dela de exercício da vida civil. Então a minha perspectiva é positiva. Eu entendo que nós vamos bem preparados, com uma categoria disposta a debater, e mais do que isso, acho que cada vez mais nas convenções coletivas nós temos tido a oportunidade de demonstrar porquê dos nossos pedidos. A gente não está pedindo nada descabido. É só ir no mercado que o senhor e a senhora sabem que 10% é bom, mas não é lá essas coisas também não. Não vai resolver a vida de ninguém, os 10%. Essa é a grande questão. Então o que nós estamos pedindo é muito menos do que nós merecemos. É simplesmente algo que a realidade nos impõe, que nós entendemos que é o ideal para esse atual momento. Um debate, obviamente, fruto da direção do sindicato, que muito pensou no índice, junto com a categoria. Então, Márcio, eu espero que não seja para encaminhar, mas mais do que isso, eu acho que esse dissídio é um dissídio que nós podemos mostrar efetivamente a união da nossa categoria. E mais do que isso, eu fico muito feliz quando a gente vai nas fábricas, que o pessoal tem entendido cada vez mais, e os números de associação demonstram isso, a importância do sindicato. A importância de valorizar o sindicato, e que a alteração que o Assis falou em 2017 ali na legislação, uma trágica alteração, nos imputou competências que anteriormente não nos imputava. E mais do que isso, não imputou a nós. Imputou a categoria inteira que precisa se mobilizar para garantir direito. Desde 88 a gente vê seguidas retiradas. A gente vê a impossibilidade. Anteriormente a gente tinha inflação garantida, hoje não tem mais. Tem que negociar até a inflação. E o Davi comentou as tragédias que aconteceram em 2020 com as pessoas nem ganhando a inflação. E outra coisa, quando nós chegávamos no dissídio, há uns 3, 4 anos atrás, o pessoal falava, não vai dar para dar aumento porque o ferro subiu. Falava pro Assis. E o Assis falou pro cara, mas o que eu tenho a ver com o preço do ferro, tchê? Eles estão vendendo ferro, nós estamos vendendo mão de obra. Nós vamos negociar o nosso valor dentro das indústrias aqui. E para finalizar, Márcio, uma coisa que é muito interessante, quando tu vai estudar a história da industrialização do Brasil, e o Assis bem tratou da qualificação da mão de obra aqui, tu vai procurar a história da industrialização, não tem importação de máquina para Caxias. Porque quem fez as máquinas foi o povo daqui. Foi o povo que saía lá de Vacaria, lá do IP, e fez as máquinas que hoje faz carreta, que fazem ônibus. Então, mais do que isso, ferramentaria igual no Brasil não tem. Tem que buscar aqui. E o que a gente vem sofrendo no último período é inadmissível. Para aqueles que, mais do que transformar o metal, criaram a máquina que transforma aqui também. A gente fabrica robô aqui, tchê. A gente fabrica tudo que... As maiores prensas do Brasil são feitas aqui. Uma indústria aqui faz a maior prensa do Brasil. Então a gente é capaz, mais do que de transformar, de criar aquilo que transforma, junto com a mão de obra, a indústria do Brasil. Então Caxias é diferente e por isso que o nosso dissídio é tão avançado no último período, vai ser cada vez mais. Professor Davi? Eu estou com um bom sentimento nessa campanha salarial, porque eu vejo assim, primeiro, a categoria conta com um sindicato experiente, um sindicato de conquista, de tradição, de história, de chegada, e tem, não é por estar na presença dele, né, do Assis, tem um dirigente com alta capacidade de negociação, muito rápido, muito inteligente, muito sagaz, sabe, né, o momento de avançar, de recuar, não é que ele troço faz sempre, não. Né, ele tem essas medidas, né, e tem utilizado isso com sabedoria para as conquistas que a categoria teve até hoje. São conquistas históricas. Claro, o pessoal às vezes acha que está tudo pronto. Né? É que nem quando perguntaram para uma criança, de onde é que vem o frango? Vem no supermercado. Porque ele não conhece a história. Né? A criança não sabe. As pessoas não sabem que vários direitos, como foi falado aqui, os direitos sociais, foram lutas históricas, difíceis. Cada pedacinho, cada 0, alguma coisa foi uma dificuldade para conquistar. Então, não é do nada. Então, vocês têm se esse pulsar aí da categoria para a produção
se reverter num pulsar pela campanha salarial, vai ser muito exitosa. Obrigado, professor Davi. Presidente Assis Mello, expectativa, então, para a gente finalizar? A expectativa minha, eu não entro numa campanha sem ter primeiro o objetivo, é o acordo, né? E eu quero um acordo que seja bom para os trabalhadores e para as trabalhadoras, e é esse o esforço que a gente vai fazer. E como se diz, é um acordo rápido. Então, nós somos, e é sempre importante que nós, os trabalhadores, nós somos a parte que reivindicamos. Quem tem a responsabilidade de atender a parte reivindicada. Então, são os empresários. O trabalhador, às vezes, pergunta, quanto é que você vai dar? Pô, né? Se pudesse, era 50%. Então, não é nós aqui, nós somos a parte que reivindicamos, né? Agora, nós reivindicamos... Tu não tem a caneta, né? É isso. Nós reivindicamos em cima de uma necessidade. Eu acho que esta é a questão mais importante. O que está escrito no nosso material é isso. Está na hora do salário aumentar. Essa é a questão. Então, Márcio, na busca, é nessa busca pelo um acordo que seja bom para a categoria e que leve em conta o esforço dos trabalhadores e das trabalhadoras, é que nós esperamos realmente que a gente possa fechar o acordo ainda em junho, né? Porque nós, os trabalhadores, o ano passado, mas como é que não teve mobilização? Porque nós chegamos num acordo que era possível e que nós olhamos, não dava para avançar. Não adianta tu chegar aqui, não, vamos que dá mais. Não dava. Então, como é que se diz assim, quando tu corre o risco de querer mais e perde o que tu já conquistou, então tu diz, opa, isso que eu acho que o Davi falou aqui, que é a sensibilidade que a direção tem que ter, a sensibilidade de dizer, é necessário avançar mais, ou é a hora de dizer, isso aqui é o possível, chegou no que nós poderíamos alcançar e como é que se diz assim, e vamos tentar se recuperar lá na frente. Eu acho que a nossa categoria aqui, passou por várias mudanças, dificuldade de entendimento. Eu sempre acho importante, né, Cláudio? Sempre eu digo assim, nós temos que achar um meio termo com a categoria. Porque a gente não pode ser, um dia, ser Deus, no outro ser diabo. O é diabo todo dia, o é Deus todo dia, porque não pode um dia tu ser Deus, outro dia ser diabo. O cara, ganhamos 12, legal, esse cara, o Assis é o máximo. Não, agora tem que contribuir, quem não contribui, não vou pagar, porque não sei o quê. Não, calma aí. Então, essas dificuldades, eu digo assim, essa DR é que nós temos que aproximar a categoria. Nós temos que saber o seguinte, nós, o sindicato é a categoria. O sindicato não é o Assis. O Assis, ele é fruto da categoria. O Assis é um metalúrgico, como é que se diz? Eu sou metalúrgico desde 80, não é da década de 80. Eu comecei a trabalhar como metalúrgico em 80, né? Mais precisamente em junho de 80, porque em 78, quando eu vim para Caxias, eu trabalhava numa madeireira, trabalhava na Madesite, e trabalhei 2 anos e pouco lá, e daí saí, em junho fui para a Frase, em 80. Em 85, a gente fez a primeira aula de movimento social, que foi a greve, em 85. Ali, é claro que já foi, como é que se diz assim, a primeira aula e a gente já fez pós-graduação ali, porque foi 12 dias de piquete. Doutorado. Então, já fizemos doutorado. Então, a gente vem daí, a gente vem, como é que se diz assim, calejado nessa luta, mas eu acho que importante aqui, e só para encerrar, porque hoje nós avançamos aqui, nós estávamos bem de papo, né? Nós... Até 89, porque é isso, quando a gente conhece 80, é porque eu sei que até 89 a gente não discutia inflação. Era automática a reposição da inflação. Quem mudou? O Collor. E mudou com uma palavrinha bem legal. Não, agora é a livre negociação. Agora sentarão à mesa, empresários e trabalhadores, era isso. O salário tinha a palavra indexado. O salário era indexado. O que é? A indexação do salário. A inflação subia. O que deu a inflação? Na data baixa, tu ia negociar, tu não discutia, então tu discutia aumento real. Por isso que essa questão esse ano aqui, fruto disso que o Davi falou, como está muito baixo, o que eu vou discutir? Eu vou discutir, de fato, aumento real. Porque a inflação não precisa discutir. Mas vou abrir mão da reposição, não. Repõe a inflação e aí nós vamos discutir aumento real. Por isso, o índice de 10%.
Muito bem, ó, temos aula de economia, aulas de história, de movimentos sociais. Obrigado, presidente Assis Melo. Cláudio, queria agradecer alguém antes de terminar? É isso aí, Cláudio? Queria pedir se acabou o primeiro bloco. Não, acabou o Não, episódio. eu queria agradecer a ti, Márcio, Assis, Davi, é um prazer estar com vocês aqui. Tenho certeza que o pessoal vai gostar do episódio, mais do que isso, acho que é importante pra gente que vai estar na mesa de negociação contar com a categoria na mobilização, contar com o apoio na porta de fábrica. Tenho certeza que aquela palavrinha que o sindicato dá ali, obviamente, é para mobilizar a categoria e ter um aumento ainda maior. Então, obrigado, Márcio, obrigado, Assis, obrigado, Davi. Obrigado também a quem nos acompanhou, episódio número 5 do Pode Sim, podcast da categoria metalúrgica, quem acompanhou pelo Spotify, pelo YouTube e também pela Rádio Comunitária Vanguarda. Muito, muito obrigado a todos e até o próximo.